Hoje eu entrei com música. E como Titia aqui é antiga, vocês estão escutando Tina Turner. Deixa eu aumentar um pouquinho pra vocês escutarem. Vocês vão ouvir ar-condicionado, gato e música. Hello, Bruno! Bom, gente, eu já vou dando boa noite, que eu sei que... Luciane! Boa noite! Seja bem-vinda! Hoje a gente vai bater um papo, falar emoções relacionadas com as dores físicas, né? Bom, acho que eu vou tirar a música aqui, né? Eu tenho um gato aqui conversando com vocês. Daqui a pouco ela pula aqui. Vocês não se assustem, não. Paulinha, boa noite. Bom, Carol, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vão entrando. Mandem coração. Mandem aviãozinhos. Lilian, boa noite. Nós não estamos no terço, mas nós estamos na live da noite. Importante que quem ficar na live, eu vou dar uma instrução e vai ganhar uma planilha de alongamentos que vai auxiliar, prevenir e tratar, auxiliar na prevenção e no tratamento das dores, principalmente na lombar. Então é importante que fique. Eu pretendo não ser extensa. Eu vou dar aqui para vocês informações muito úteis, por isso que eu falo, fiquem, mande para as pessoas, quem vocês conhecem, que sofre de dor nas costas, que tem dor na lombar, manda aviãozinho. Quem sabe essa pessoa, hoje, eu vou dar uma luz, nessa live que ela descobre algum dos problemas. Paula, tudo bem? Boa noite. Aqui fica um barulho, no fundo, meu ar é barulhento, meu ar não é aquele split, então é barulhento. Bom, enquanto as pessoas vão entrando, peço para que mandem aviões e corações. Se você conhece alguém que sofre aí de dor na lombar, se você tem algum paciente, se um amigo, alguma pessoa da sua família, manda essa live, ela vai ficar salva, mas aproveita aqui, ó, que eu vou dar um presente no final dessa live, só para quem esteve presente. E é importante que é o seguinte, eu vou dar essa instrução. Quem quiser a planilha de alongamentos específicos, alongamentos específicos e seguros para tratamento e prevenção das dores lombares, vai me mandar um direct com o e-mail e eu vou mandar por e-mail amanhã, pela manhã, tá? Não é hoje, eu vou mandar amanhã pela manhã, tá bom? Ai, obrigado, Paulo! Aí a gente dá um talento aqui, né, pra aparecer ao vivo e joga um filtro, assumo. Bom, pra quem não sabe ainda, por que eu vou falar da lombar principalmente? Primeiro que a semana passada eu tava aí, sofri alguns dias, algumas semanas, eu sofri com uma dor lombar, né, que me incomodou muito, que me chateou e que me deixou ali um pouco limitado. Acontece, quem não sabe, eu operei de uma hérnia na lombar, na L5, em 2017, 16 para 17, se não me engano, mais ou menos assim, acho que foi isso. Carla, boa noite, tudo bem? E... Ai, você vai rezar o terço depois da live? Que bom, que delícia! Bom, eu fiz uma cirurgia, eu fiquei anos reclamando de uma lombalgia e eu achava que era só uma lombalgia que ia passar e eu precisei me submeter a uma cirurgia de uma hérnia lombar. Acontece que muitas vezes as indicações cirúrgicas, elas não são necessárias, de fato, com tratamento, né, se a pessoa aderir ao tratamento, se ela fizer as coisas direitinho, ela consegue aí atenuar o quadro de dor dela na lombar. A dor lombar, ela precisa ser analisada também, né? Ela pode ser aguda, né? Que dá ali por alguma coisa, que dormiu mal, sofá, ou ela pode ser crônica, que era o meu caso, né? Eu tive durante anos, porque eu desenvolvi uma hérnia muito grande que pinçava o meu nervo e eu cheguei quase a perder o movimento do meu pé direito. Estava prestes a perder se eu não fizesse a cirurgia. Depois eu vou até disponibilizar para vocês. Vou mandar a foto como é que é o nome daquele exame? Ressonância magnética, onde está para vocês verem o tamanho que é a minha hérnia. Eu não separei isso aqui, ridícula, devia ter feito isso. Mas eu posto nos stories para vocês verem como foi grave o meu caso. Eu desenvolvi gente, hoje eu tô com tudo esquecido, hoje tá difícil, né? Uma curva na lombar lá,
que eu esqueci o nome. Enfim. Antálgica, uma lordose antálgica, uma escoliose antálgica. O que é uma escoliose antálgica? Quando a tua coluna assume uma curva, né? Aquela curva lateral, né? Seja pro lado direito ou pro lado esquerdo. Eu desenvolvi uma escoliose antálgica por conta da minha lombar, da minha hérnia, e o meu corpo ele só conseguia se acomodar para ele, tentava se defender para que eu não sentisse tanta dor, mas era impossível nos últimos meses antes da cirurgia, para eu poder ir trabalhar. Minha mãe que dirigia para mim e ela que colocava a minha roupa, porque vocês não têm noção, eu não conseguia colocar meia, eu não conseguia vestir a calça para eu ir dar aula. Era muito, muito dolorido pra mim. Então eu precisei me submeter a uma cirurgia. E depois disso, eu meu interesse dentro eu sou formada em educação física, e uma das minhas especializações é doenças e lesões do aparelho músculo-esquelético, tratamento, prevenção e reabilitação. Então eu me aprofundei muito a estudar a respeito de como se desenvolve, como é que as dores lombares elas começam, e da parte física, né? Eu tenho todo o domínio. Eu costumo dizer que uma dor, né, principalmente uma dor de uma lesão, que uma hérnia, uma lesão, ela não se dá por um único fator. Muitas pessoas chegam assim e dizem, nossa, no agachamento eu estourei a minha lombar e adquiri uma hérnia. Olha, eu sempre digo, não foi esse o agachamento, aquele dia em específico, que fez com que você desenvolvesse a hérnia. Foram vários fatores que foram se acumulando, de hábitos ruins, de postura, de falta de flexibilidade, de treinamento errado, que contribuíram para que você chegasse aquele agachamento, no caso, seria só a ponta, a última gota do copo, né? Então aquele agachamento foi o que fez teu corpo falar assim, agora não dá, minha filha, agora não vai ter jeito, você vai ter que cuidar dessa sua dor lombar, você vai ter que cuidar dessa hérnia, enfim. Então, gente, entenda, uma lesão, principalmente uma lesão articular, uma lesão muscular, ela não se dá no momento que vocês falam assim, não, agora eu lesionei. Já foram vários fatores que vieram e que desencadearam essa lesão, tá? Então, a lesão na lombar, que no caso é uma hérnia, que dá a lombalgia, existem as lombalgias musculares também, eu vou falar sobre tudo isso, tá? Com vocês, eu quero que vocês entendam isso. Então é importante que vocês entendam, foi uma soma de fatores, é uma soma de fatores para que essa lesão apareça. Na verdade, ela já foi sendo construída ali com os nossos maus hábitos, má postura, falta de flexibilidade, fazer exercícios errados, não ter uma postura adequada no dia a dia. E aí chegou um momento, em um dado momento da vida, que ela fala, olha, o seu corpo diz, fala assim, olha, agora não dá mais, agora você vai ter que correr atrás do seu prejuízo, porque eu vou estourar aqui para que você sinta de vez, que você preste atenção nessa sua dor e nessa sua lesão, nisso aqui que está acontecendo aqui. Então o corpo grita, né? Ele grita, nesse momento ele está desesperado, ele fala, agora você vai precisar prestar atenção nisso, não é verdade? Então, aconteceu comigo isso, né? Eu comecei a sentir muita dor, a dor ao longo dos anos foi aumentando, eu não tratei, eu não fiz nada para isso melhorar, muito pelo contrário, eu fiz coisas que fizeram piorar. Falei assim, olha, Elisa, mas você treinou errado? Não é que eu treinei errado, eu simplesmente não cuidei. Então o fato de eu treinar mesmo do jeito que eu estava treinando, sem ter a consciência de que eu tinha um problema muito grave na lombar, fez com que esse problema fosse se agravando. Então, às vezes, as pessoas responsabilizam um exercício, um único exercício, ou responsabiliza o profissional, olha, esse profissional fez... Gente, pode ser que vocês contratem um personal, que o personal não saiba te orientar, não saiba te ensinar, não saiba te corrigir, entendeu? E aí, o que acontece? E aí, você vai treinando anos, essa pessoa treinando errado, e aí acontece, lógico, você vai desenvolver uma lesão aí, tá? Então é importante isso. Boa noite, Leonice, Andressa, Fernando, boa noite. Então, entendam dessa forma, para que fique claro aí na mente de vocês como é que isso acontece, né? As pessoas acham que é como se fosse um trauma, né? Que tipo, pá, bateu, estourou. Não, não é. É uma somatória de fatores, de maus hábitos de todos os sentidos, que desenvolvem as lesões e principalmente na lombar. Aí,
Estudei, né, principalmente na parte física, na parte de reabilitar, porque eu precisava me reabilitar, né? Boa noite, Edna. Depois que eu saí da cirurgia, né, eu precisava me reabilitar, eu mesma, né? Porque eu já tinha conhecimento daquilo, eu falei, eu vou precisar fazer. Então aí eu comecei a fazer os exercícios necessários e adequados para que eu pudesse voltar a ter uma vida normal. Muita gente falou pra mim, olha, você vai operar da coluna, né, da lombar, e nunca mais você vai ser a mesma. Na verdade, eu não fui a mesma, na verdade eu fui melhor, até em 2018, antes, né, não vou entrar na questão da artrite reumatoide, que é outra história, até 2018, 2019, eu estava na minha melhor performance de treinamento. Até hoje eu tenho uma boa técnica de agachamento, coisa que antes eu não conseguia. Hoje eu tenho um agachamento muito bom, eu faço exercícios que são muito avançados de uma maneira muito melhor do que lá antes de eu operar, vamos dizer assim. Então, depois de eu passar pela parte, fui, me reabilitei, consegui voltar, fiquei mais forte, treinando melhor. Eu comecei, né, já tenho uns 4, 5 anos que eu tenho me envolvido nas questões emocionais, comportamentais e psicológicas para poder ajudar ainda mais e auxiliar mais meus alunos e pacientes. Por quê? Porque essas questões, elas também têm um impacto muito grande nas nossas dores físicas. Na verdade, são as nossas emoções, elas vão colocando os pesos na gente, e a gente vai assumindo posturas, e essas posturas vão nos colocando em condições que não são as naturais do nosso corpo, e aí a gente começa a ficar mais ou assim, com a coluna jogada pra frente, ou sentando de qualquer jeito, ou sentando com o bumbum pra dentro, e aí isso são fatores que vão, quanto mais a gente vai ficando desse jeito, mais a gente vai se colocando na posição antinatural do nosso corpo, o nosso corpo vai se adaptando e aí começa a ter os problemas e começa a ter as dores, porque o seu corpo te diz, olha, não é essa a sua posição ideal, né? Sua postura não é essa. Mas por conta de várias coisas, sua postura profissional, né? Porque às vezes na sua profissão você tem que trabalhar assim, ou às vezes tem que trabalhar muito sentado, ou às vezes tem que trabalhar muito em pé. E aí as emoções estão relacionadas com isso, porque você pode perceber uma pessoa tímida, né? Como é que ela é? Qual é a postura geralmente que ela assume? Ela sempre tá mais ou menos assim, né? Na verdade? Falem aí pra mim. Participem da live. Pô, sempre tá assim. Então o que acontece? Ó, vou ficar aqui de lado. A pessoa tímida, ela sempre tá assim, né? Que ela fica querendo se esconder, né? Ela não fica querendo enfrentar o mundo. Então aí o que acontece? Os ombros dela vão começando a ficar projetados pra frente. O peitoral dela vai encurtando, né? Porque tá aqui, tá com o músculo, ele fica o tempo todo tensionado. Os músculos das costas ali, onde estão as escápulas, eles começam a ficar mais alongados e afrouxados. Então, para a pessoa assumir essa postura aqui, né? Ela vai precisar fazer um esforço, porque a gravidade puxou ela, já se colocou nessa postura, ela já vai colocando um peso aqui em cima. E aí, a gente precisa fazer uma correção aí tanto na postura, na parte muscular, na parte músculo-esquelética e também na parte emocional, porque não adianta eu ajeitar as costas da pessoa ali, passar os exercícios, os alongamentos corretos, adequados para ela, se as emoções dela ainda estiverem muito ruins. Ah lá, eu sempre fico torta, até para dormir. Então, Lilian, o que acontece? Precisa ver qual que é essa posição que você assume, para entender por que você assume essa posição. E o que acontece que se você ficar muito tempo nela, depois você passa o seu dia, tem os esforços que a gente faz durante o dia, não é verdade? Fica olhando pro chão. E o que acontece quando a pessoa fica muito tempo assim? A gravidade, por natureza, já puxa a gente pra baixo. Aí os músculos das costas vão afrouxando, o ombro vai caindo, e aí esses músculos vão perdendo a função natural deles, né? Porque ele não tá no tamanho correto dele. O das costas tá extremamente alongado, porque tá caído aqui. O peitoral aqui, os músculos peitorais estão bem encolhidos, hiperativados, porque a pessoa fica aqui, ó, ele fica na contração. Então a gente tem que fazer todo um trabalho de melhora aí dessa postura da pessoa. O RPG faz bastante isso, o RPG foi uma técnica, foi muito usada, só que não adiantava nada. Se você perceber, a pessoa ia lá, a gente corrigia a postura dela,
mas aí daqui a pouco ela assumia a postura novamente. Você corrigia, ela assumia a postura novamente. Por quê? Porque muito provavelmente não foi avaliado o aspecto emocional e comportamental dessa pessoa. Então, hoje a gente vai falar sobre a lombar. Já falei demais, né? Mas é importante que vocês tenham essa visão a respeito do nosso corpo, para que vocês consigam linkar, né? Porque vocês podem perceber. Ó, geralmente, vamos falar a verdade. Ó, vamos fazer como se a gente estivesse dirigindo. Como é que é a postura do carro, gente? É assim, ó. Nós estamos dirigindo, daqui a pouco nós estamos assim, não estamos? Fala a verdade, é assim? Assim. Gente, como é que é a postura ideal? Ó, senta em cima do glúteo, dos isquios, o tronco em cima do quadril, abre o peito, né? Peito, é falo, peito de pombo, abre o peito, ó, o ombro alinhado aqui com o tronco. Gente, coloca aqui, ó, se coloca na postura, queixo levemente pra dentro, ó, e vai. Não fica melhor, fica mais bonito, mas essa é a postura natural. Essa é a postura natural que a gente tem que ter. Eu volto e meio, eu tô no trânsito, eu tô sentada aqui fazendo a live. Vocês veem que eu me mexo muito assim, ó. É porque eu tô arrumando a postura, né? Eu tô me colocando numa postura, na postura natural, numa postura melhor, numa postura que me favorece e que melhora todo um conjunto aí de uma obra. Tanto na parte musculoesquelética, na parte postural, até mesmo na parte emocional. Eu tenho uma live sobre isso, falando sobre como a postura tem influência na forma como você lida no mundo, na forma como você anda pelo mundo. Essa live ficou no Instagram antigo, se eu não me engano, eu vou disponibilizar ela no YouTube. Eu não sei se ela tá lá. Se tiver, eu já ponho o link nos stories para vocês. Então, sobre a postura de presença, isso aí. O Jordan Peterson, ele fala: tronco ereto, né? Ombros para trás, peito aberto. É assim que a gente encara o mundo. Mas para que isso aconteça, é importante que a gente também comece a fazer um trabalho interno, né? De que essa postura que a gente assume de maneira física, a gente internalize ela e ande pro mundo assim. Em relação à lombar, como é que é? Eu vou falar hoje mais da lombar, eu tenho muita coisa para falar com vocês em relação a isso, né? Da metafísica, que eu falo, da metafísica da saúde, como é que as dores, as lesões, os problemas, elas estão relacionados com as nossas emoções. A nossa lombar, ela é composta por 5 vértebras, é a parte mais forte da nossa coluna. E por que ela é a parte mais forte? Porque ela é a base, né? E é na base que a gente sustenta todo o resto. Vocês imaginam, ali naquelas 5 vértebras, a gente tem praticamente todo o nosso tronco, cabeça, cérebro, crânio, tudo sustentado ali naquelas últimas 5 vértebras. Então vocês já imaginaram o tamanho da responsabilidade dessas 5 vértebras lombares, o peso que elas carregam? É praticamente o peso do corpo inteiro. E com o que, né? Com o que ela está relacionada? Quais são as emoções? Qual que é o campo da nossa vida que ela se relaciona? Eu separei o livro aqui, porque eu gosto eu gosto de ter um roteiro para falar, porque senão eu saio falando, igual eu dei essa introdução, e não para mais, porque eu tenho muita coisa para falar. Deixa eu ver a Edna aqui. O sentimento da pessoa também mostra a sua postura. Se ela está triste, o ombro está caído, e se ela está alegre e feliz, a postura dela é ereta. Exatamente. Bru, você tem dor na lombar? Vamos lá, ó, segue aqui junto comigo. Então, o que significa, quais as emoções que estão relacionadas com a nossa lombar? É a nossa sustentação interior em relação às vontades próprias. Ela está relacionada com a nossa liberdade para realizar os desejos. E o que é isso? Ali nessa região é onde a gente sustenta a nossa relação com a nossa vontade, o nosso desejo de realizar aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que é bom pra gente. Então, entenda que elas são na lombar tá ligado, tem músculo, tem origem na cabeça e se liga até lá. Então você imagina o tanto de, tem vários músculos que tem inserção na lombar, então ela sustenta bastante coisa. E então ela é um eixo mesmo de sustentação dos nossos anseios, que são das nossas vontades, porque a gente sempre anseia pelo aquilo que é bom e pelo aquilo que nos agrada, não é verdade? Mas é importante que
a gente entenda esse bom, isso é aquilo que nos agrada. Que não está ligado, né, então quer dizer que eu tenho dor na lombar, então eu tenho que começar a fazer o que eu gosto, eu tenho que realizar os meus desejos, os meus prazeres. Olha, de uma certa maneira sim, mas você precisa entender esses anseios, esse buscar pelo bom e pelos prazeres de uma maneira assim. Não são os prazeres mais baixos, os prazeres, vamos dizer assim, eu costumo dizer que são os prazeres da terra, né, daqui do mundo material, mas está relacionado com aqueles prazeres mais elevados, com aquilo que nos faz bem de uma forma interna. E não é assim, então tá bom, Ignis, você falou que eu anseio em comer um bolo de brigadeiro inteiro, então eu acho que eu vou comer um bolo de brigadeiro e vou resolver o problema da lombar. Não, não são esses desejos, não são esses anseios, são anseios que têm uma qualidade mais elevada. É algo que, vamos dizer assim, que você ansia por alguma virtude, né, que você deseja ter, por algo de bom você deseja fazer, de algo de bom que você deseja conquistar na sua vida. Então, é nesse anseio que a gente aciona as nossas forças, né, que vão nos mover a começar a realizar aquilo que é bom pra gente. Então, vai acontecer. O que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a juntar as energias para ir em busca desses nossos anseios mais elevados. Então a gente vai começar a trilhar um caminho. O caminho é curto? Se for por um bolo de chocolate, o caminho é curto, mas não é esse tipo de anseio, não é esse tipo de desejo. É algo mais profundo, algo que dê significado e sentido para a vida. Isso eu tenho falado muito esses dias aí nos stories, né? Eu falei. Então, é mais ou menos nesse sentido. Aí aqui, ó, eu separei uma frase, né? Na busca de recursos para usufruir os prazeres da vida, fazemos uma trajetória por diversas circunstâncias que promovem o desenvolvimento das faculdades de interação com pessoas e objetos. Ou seja, quando a gente começa a fazer esse movimento de buscar aquilo que é bem, que é agradável, que é prazeroso, a gente começa a passar por várias circunstâncias na nossa vida. Como eu já falei pra vocês, quando a gente almeja algo, a gente vai buscar algo mais alto, o caminho ele não é fácil. Então a gente vai lidar com circunstâncias, vai lidar com situações, né, da qual a gente precisa começar a desenvolver outras aptidões. Tá muito difícil? Pra vocês, tá claro isso? Senão eu tento fazer um jeito mais simples aqui. Eu tento, tá? Então, o que acontece? Para que vocês consigam entender as emoções que estão relacionadas com a questão da lombar. O que vocês precisam entender nisso? Que o movimento que vocês vão fazer, para buscar aquilo que você anseia, aquilo que você deseja de bom e de agradável, de prazeroso, ele precisa ser agradável, tá? Porque se esse movimento não for agradável, se essa caminhada em busca daquilo que você anseia não for agradável, é o que vai fazer com que você sobrecarregue ali a sua região da lombar. Porque quando você faz aquilo de uma forma amarrada, emburrada, que você não quer, né, quando o caminho, você torna o caminho pesado, o que acontece? O teu corpo vai pesando, você vai, né, teu corpo vai começando a contrair, porque você não tá, aquilo não tá de acordo com você, né, então aí começa, e aí acaba sobrecarregando ali a região da lombar, né. Então, só que o que precisa acontecer? Toda vez que eu falo, né, a gente vai buscar algo mais elevado, eu falo, o caminho não é fácil, mas a gente precisa encontrar prazer no caminho, que é na caminhada que está a grande beleza. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa contemplar, né, essa jornada em busca daquilo que é bom. Seja para pequenas coisas, né, seja para... Eu dou exemplos pequenos, assim, já dei para alunas minhas, falo assim, olha, você quer comprar uma casa, não quer? Para você comprar uma casa, você tem que abrir mão de certas coisas. Aí, agora, você tomou a decisão de comprar uma casa, você não tem o dinheiro total, você vai, né, parcelar essa casa, ou senão você vai juntar o dinheiro. Então, nesse momento, e assim, a grande maioria das pessoas, né, tem gente que já não compra à vista, mas vamos falar da grande maioria.
que acontece? Você tem, que é um bem, né? Que é um bem, que é uma coisa boa, que é uma coisa que você vai ter uma casa, você vai ter um teto, você vai abrigar a sua família, né? O fim tá sendo bacana. E aí você fala assim, mas meu, eu vou precisar economizar cada centavo. Mas isso tá me matando. Isso tá me deixando puto da vida. Isso não tá me fazendo bem. Porque quando você sente desse jeito, automaticamente você vai transferindo essa energia, vai transferindo esse tipo de emoção pro teu corpo e é lá na lombar que ela vai refletir. Então quando você vai fazer a caminhada para algo de bom, para um bem maior, você tem que aproveitar e contemplar a jornada. Então como é que deve ser seu pensamento relacionado a isso? Vamos falar em relação à casa. Olha, eu vou me sacrificar aqui por tanto tempo, mas é porque eu estou buscando um bem para minha família. Quando eu estiver lá, né, vou ter uma casa do jeito que eu sempre gostei, a minha família vai ficar feliz, ou eu vou ficar feliz, enfim, né? E aí você vai, a cada dia que você vai poupando, que você vai fazendo um sacrifício, que você fala, que vê que é necessário para que você consiga chegar no seu resultado final, você contempla aquilo, você olha para aquilo e fala assim, nossa, eu consegui. Mas também tem beleza nisso, porque você vai encontrar a beleza ali daquilo que você está fazendo. Se você olhar a sua vida de um panorama mais alto, mais elevado, você vai perceber que tem algo de significado naquele seu sacrifício. Que ele não é um sacrifício doloroso, que ele é um sacrifício que é pro bem, que é pro bom. Então você contempla isso. Então você acha isso legal e gostoso e prazeroso, porque lá no final, onde você chegar lá no final da sua jornada, vai te dar mais alegria e mais felicidade, e você tá indo pro caminho do bem, que é comprar uma casa para você ou para sua família. Vocês conseguiram entender isso? Se estiver muito difícil, vocês me falem, tá? E uma coisa que é importante falar, eu dei exemplos assim maiores, né? Mas não precisa ser necessariamente coisas notáveis, coisas grandiosas. Você pode ter anseios por coisas menores. Como, por exemplo, vou exemplificar aqui. Eu sou péssima para fazer analogia. Péssima. Bruno, tem alguma analogia? Não sei, por exemplo, eu queria agora, né, mudar, como vocês têm me acompanhado aí, eu queria fortalecer, desenvolver a minha vida espiritual, desenvolver e ter uma vida espiritual. E para isso, né, eu preciso fazer certas coisas. Eu preciso abrir mão de 20 minutos do meu dia para rezar o terço. Eu preciso ir à igreja aos domingos. Eu preciso ter o meu momento de oração. Eu preciso fazer minha leitura espiritual. E isso toma um tempo que antes eu usava para outras coisas, às vezes para preguiça. Mas não é legal. Muitas vezes não é sempre 100% prazeroso. Por exemplo, domingo eu fui à missa. E eu confesso que, cara, não tava muito afim de ir. Mas eu fui. Mas Ignis, vai à missa sem querer ir? Olha, sim, porque eu tô caminhando, eu tô querendo desenvolver a minha vida espiritual. Eu tô querendo ter prática na minha vida espiritual. E para que isso aconteça, eu preciso praticar. Embora, às vezes, eu não tenha vontade. Mas eu vou, por disciplina. Senão, assim, eu quebro o ciclo. Então, no meu caso, eu falei, não sei se pra vocês é pequeno, mas quando a gente... esses anseios que a gente busca também podem ser menores, tá? Mas, gente, deixa eu falar, não é um bolo de chocolate, tá? Não é um bolo de chocolate. Vocês não vão falar assim, a Ignis falou lá na live que pra não ter dor na lombar, eu tenho que ir em busca do meu prazer, em busca do que eu quero. Eu quero comer um bolo de chocolate, eu vou lá e vou comer. Olha, gente, né? Bom senso, vocês não são essas pessoas, vocês são pessoas maduras e adultas aqui que me seguem, que eu sei, né? Então, a região lombar, ela se relaciona com a sustentação interior, a nossa sustentação interior em relação à prática daquilo que a gente vai fazer para buscar um bem, algo bom e algo prazeroso. Então, o que acontece? Se essa relação estiver prejudicada entre o que você busca e como você vê essa busca, é assim que vai refletir. Você provavelmente vai refletir dessa forma no seu corpo e é a sua lombar ali que vai sentir, né? Então, você precisa, né, realizar aquilo que te faz bem, mas você precisa entender que
qual é esse bem e qual é esse bom, né? Se é um bem verdadeiro e se é um bom que é um bom de forma universal, vamos dizer assim. Se é um bom que tem relação com algo de bom para o universo, aquela coisa, né? A gente precisa estar alinhado. O que eu quero, né? O que o universo quer tem que estar bom para todo mundo. É aquela relação de cliente. E isso, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que servir. Na verdade, a criança não faz o que quer, não. A criança faz o que o pai quer. A criança só faz o que quer depois que ela paga as contas. Depois que ela fica adulta, paga as contas dela, né? E é importante também que vocês entendam que essa questão de, mas eu quero tal coisa, tal. Vocês não têm que esperar que terceiros realizem as coisas pra você. Ou terceiros, ou uma situação que precise acontecer para que você consiga ir em busca dos seus anseios, porque você não quer ter dor na lombar. Tô falando isso de forma bem, né, tosca, assim, mas é sobre isso que a gente tá falando. Então, o que acontece? É você que tem que percorrer o caminho. E aí você não tem que ficar dando desculpa assim, mas o fulano não me ajuda, o Beltrano não faz isso pra mim, né? O tempo hoje tá chuva, eu não vou atrás porque hoje tá chovendo. Porque essa situação aqui não é favorável para que eu vá buscar, eu quero aquilo, né? Aqui, né? Eu quero aquilo, mais, né? E coloco mais. A pessoa responsável para buscar o que você deseja, para realizar os seus prazeres, os seus bens, é você mesmo. Então você precisa ser responsável pelas ações que você vai fazer para você conseguir se proporcionar esse bem, na verdade, né? Então, assim, aqui falando da liberdade de buscar aquilo do que a gente deseja, eu separei uma frase. A livre expressão das vontades contribui para a realização dos desejos. E aqui, ó, a idoneidade é uma condição significativamente importante para a conquista da saúde lombar, consequentemente para a preservação da qualidade de vida. E o que isso aqui quer dizer? Nós temos, né, o dia inteiro vontade de tudo quanto é natureza, vontade de tudo quanto é tipo. Hoje mesmo eu escutei uma aula incrível com um dos filhos do Olavo de Carvalho, que ele falou a respeito da vontade de uma forma tão bonita, que ele falou como é que Deus nos fez, e aí ele fala o que é a vontade, né, a vontade inerente do ser humano e de como ela trabalha, mas eu não vou entrar nesses méritos. Mas é importante que vocês entendam as suas vontades de uma maneira qual? Que as suas vontades, elas precisam ser idôneas, né? Elas precisam serem sinceras, serem autênticas, serem vontades, como eu falei, vontades de coisas que são mais elevadas, que são coisas mais puras, coisas que são realmente boas. E não vontadezinha que baixa, tipo assim, eu tô com vontade de tomar uma cerveja, aí eu vou lá tomar porque eu não vou ter dor na lombar. Não é desse tipo de vontade que a gente fala aqui, que a gente precisa buscar para melhorar essa relação do nosso corpo com as nossas emoções, que faz ali que reflete nas dores lombares, né? Uma coisa que é importante falar, quando a gente vive em função dos outros e a ponto de sufocar a nossa natureza, o que acontece também? A gente compromete a nossa apreciação do caminho que a gente vem seguindo em busca dos nossos prazeres, né? Isso, objetivos de vida, mas objetivos de uma forma mais elevada, não são só aqueles objetivos materiais que a gente diz, né? Então, quando a gente vive em função de outras pessoas e de outras pessoas, e eu falei sobre isso quando eu disse que a pessoa que fala que se aceita como ela não é livre, ela não se tornou uma pessoa livre, muito pelo contrário. Uma pessoa que ela fala, eu me aceito como sou, e as pessoas têm que me aceitar assim, e eu não farei nada para mudar, pode perceber, essa pessoa tem dor na lombar. Essa pessoa, eu falei que ela é autorreferente, ela é egoísta, ela é autorreferente, ela é egoísta, ela é egocêntrica. Por quê?
Porque o nosso trabalho na vida é exatamente esse. A gente veio com defeitos, Deus nos deu os defeitos, alguns a gente adquiriu, né? Mas aí o que acontece? A gente tem que trabalhar diariamente e arduamente para minimizar esses defeitos. E a pessoa que fala, me aceito como sou, não vou mudar, que os outros me aceitem assim, ela se torna um fardo pro outro, ela se torna um fardo pro mundo e, consequentemente, ela se torna, ela vive em função do outro. Vocês entenderam agora? Filosofei demais? Mas não foi? Ó, vocês entenderam? A pessoa que diz que ela acha que ela é livre porque ela se aceita e porque ela diz que ela não vai mudar e que o mundo tem que aceitar os defeitos dela como ela é, ela não é uma pessoa livre. Ela é uma pessoa dependente. Ela é uma pessoa que vive em função do mundo e dos outros, dos próximos carregarem ela. Ela não quer mudar, ela não quer melhorar. Então ela é um peso. Entendeu? Então quando você é um peso, você não tá livre, você tá ali pesado, você precisa de outras pessoas para te carregar para a vida. Então, se tornar livre, na verdade, exige a tal da responsabilidade, que é o quê? É assumir voluntariamente responsabilidades, entender que o sofrimento ele existe, sim, para todo mundo, para todo ser humano, e não existe quem seja livre de sofrimento. Talvez alguém em proporções menores ou maiores, mas todos temos algum sofrimento que é natural nosso, e que nós iremos passar por ele, por vários, durante toda a vida, né? Eu escutei isso da pessoa que vai ler o meu mapa astral e falou assim, olha, tem um sofrimento que você tem, um problema que você nunca vai resolver na sua vida. Ele sempre vai ser um problema. Você nasceu com ele, vai... Ah, voltei, tô de volta. Ah, ele tocou o celular aqui, gente. Espera lá. Bom, enfim, vamos lá, vamos seguir. Então, quando a gente vive em função dos outros também, a gente sufoca a nossa natureza e, por consequência, a gente compromete a nossa apreciação aí do nosso caminho, da nossa jornada em busca do bom, do belo, né? Daquilo, dos nossos anseios, dos nossos desejos. Então, uma dica prática aqui no campo das emoções, eu já vou entrar na questão da parte física, e aí eu já quero avisá-los também, para quem estiver presente e quem sofre de dores lombares, hoje eu só falei da questão emocional, mas para eu não ficar devendo para vocês, eu quero que vocês me mandem um direct com o e-mail de vocês, que amanhã eu vou encaminhar uma planilha de alongamentos para tratamento e prevenção de dores lombares, tá? É muito bacana, tá bem explicadinha, tem imagens, então me mandem um direct que amanhã eu responderei todos e mando com o e-mail de vocês, tá? Porque aí eu mando por e-mail pra vocês, amanhã vai chegar aí pra vocês um presente meu pra quem ficou aqui nesta live, tá? E vocês podem mandar pra quem vocês quiserem também. Então, pra gente finalizar aqui, eu não gosto de lives muito extensas e vou abrir pra perguntas. Vocês precisam fazer o quê? Vocês, né? A gente deve fazer o quê? Fazer um levantamento daquilo que a gente realmente gosta, né? A gente procurar preservar esses anseios e não ser mimado, né? A ponto de querer saciar esses desejos, né? Esses anseios de imediato, né? A gente precisa entender que existe um processo de desenvolvimento para que a gente se desenvolva nesse caminho para chegar ali no resultado que a gente quer. Então, pensa aí, faz aí um levantamento daquilo que, se você tem dor lombar, faz uma reflexão, fala o que eu realmente quero, qual é o que eu desejo, né? Principalmente fala o que eu desejo da vida, o que eu quero, será que tá faltando pra mim e que eu preciso ir buscar, né? Mas aquilo fala, não seja mimada, nem mimado de achar que você vai resolver amanhã, não vai. Mas contemple o caminho em busca disso, ache o caminho bonito, veja beleza nos processos que você vai passar, porque existe, às vezes é sofrido, mas existe beleza sim no sofrimento, tá? E entender que tudo na vida tem o seu momento apropriado para acontecer, né?
E esse nosso cumprimento das nossas incumbências geralmente é feito com rigor por aqueles que são mais bem-sucedidos, né? Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que parar de ficar pensando na sua preguicinha, na sua, hoje eu não tô afim porque eu tô tristinha, porque o meu crush não me mandou mensagem. Para com isso, né? Para com isso. Isso é um desejo muito baixo, isso é um sentimento muito baixo, você é melhor que isso. Tenha a sua disciplina, desenvolva a disciplina, desenvolva a ordem. Vá lá, não tá afim, tem dia que não tá afim, que não é legal. Vai, só vai. Carolzinha, entrou aí, a gente vai fazer uma live junta, né? Estamos devendo essa live. Ela é ótima, depois vocês sigam ela. A Carol entrou aí na minha live. Então, pra fechar, então, o que é as dores lombares estão relacionadas metafisicamente com o quê? Né? Com a preservação do que é significativamente importante e que promove elevado grau de satisfação. Vocês entenderam? O que é significativamente importante e promove elevado grau de satisfação. Repito, comer um bolo de chocolate brigadeiro inteiro recheado não é um elevado grau de satisfação, meu povo. Não é. Então, é mais profundo, é mais complexo, mas se vocês conseguirem refletir sobre isso, tudo que eu falei, vocês vão encontrar respostas e vai ser um exercício para quem sofre dor na lombar. Não é uma coisa só, né? Não é só isso, mas é um exercício muito importante que você pode começar a enxergar a vida, começar a direcionar a sua vida, caminhar a sua vida de uma maneira melhor, para que essas tensões, né, que você vive diariamente irem se dissipando e se aliviando. E quem sabe você chegar um momento de fazer tratamento, você precisa fazer exercício, fazer alongamento, né, se alimentar bem. Às vezes, dependendo do grau da dor, tem que fazer uma fisioterapia, tem que buscar outro tipo de tratamento, e você ir buscar. E nessa busca, né, para tratar essa dor lombar, procura ver. Sempre tem algo ali que tem algum significado. Pra mim, teve muita, né? Hoje eu olho de uma maneira mais ampliada para toda a situação que eu passei, da minha dor, de como eu fiquei. Eu fiquei torta, meu povo. Fiquei parecendo. Vocês sabem como é que eu andava no shopping? As pessoas achavam que eu era deficiente física. Sério mesmo. Tinha uma amiga minha, a Bruna, ela brincava, né? E ela falava que eu era deficiente, né? Muitas vezes brincando, né? Mas naquela realidade que eu estava deficiente mesmo. Estava deficiente de movimento, eu estava com dor, não conseguia fazer muita coisa. E essa história, ter passado por isso, teve um significado muito grande na minha vida. E quando eu volto o filme antes, né, ali de descobrir a dor na minha lombar, eu consigo ver exatamente o que eu fiz, o que foi a construção das emoções e também dos hábitos ruins que eu tive, que me fizeram chegar até essa dor. Não foi só a questão física, não foi só treinar errado, não foi só isso. Foram vários fatores que somados me fizeram chegar nessa situação. E a dor dessa semana, muito provavelmente, esteve relacionado com questões minhas emocionais. Eu assumo, eu dividi com vocês nos stories que eu tenho, né, passei ali. Essa quaresma foi mais puxada, foi mais, né, intensa pra mim, então eu acredito também que tenha tido muita relação com todo o processo da quaresma, dessa minha busca ali no meu desenvolvimento, da minha espiritualidade, de como eu me entrego, da forma com que eu faço isso. Nossos sofrimentos são melodias quando confrontados com a cruz de Cristo. Eu chorei muito em alguns momentos ali das missas que eu frequentei diárias ali da quaresma, de falar como a gente é ridículo, né? O que Jesus, o que Deus sofreu pela gente e a gente ridiculamente, né, fica aí chorando por qualquer coisa e gritando e falando, ai, minha vida basta, né? A gente, aquele que deu, né, a vida por nós sofreu muito mais, né? E agora deixa eu entrar no campo físico, porque eu sei que vocês interessam. Eu sei que tem muita gente que erra numa coisa. Só que eu vou dar só essa aqui pra gente terminar lá. Muita gente erra em uma coisa. Quando começa a ter dor lombar, a pessoa quer fortalecer a lombar e começa a fazer uns exercícios de fortalecimento da lombar. Gente, precisa ser avaliado. Porque tem dor lombar que não é porque tua lombar tá fraca, mas é porque ela tá hiperativada, porque sua cadeia posterior tá totalmente encurtada e tá travando lá.
Então aí não é caso de fortalecer lombar, é caso de alongar a cadeia posterior para aliviar a pressão da lombar. Eu vejo um monte de gente, pai, tô com dor na lombar, vai fazer aquele exercício para lombar. Rapaz, aquilo lá piora, não ajuda, tá? Como você fortalece a lombar? Você fortalece o seu abdômen, tá? Mas isso aí eu faço avaliação. A planilha que vão ganhar de presente quem me mandar direct com o e-mail, ele tem os alongamentos ideais para melhorar isso aí e que vai ajudar vocês. Eu tenho intenção, né, um dia que eu tiver, que eu conseguir um lugar para gravar, de gravar fazendo um vídeo com os exercícios de alongamento, que tem alguns que são bons também, mas que não estão ali na planilha, que na verdade eles são melhores fazer com auxílio de outra pessoa, não fazer sozinho. Então, gente, muito cuidado nessa questão. Às vezes, dor na lombar, falar eu vou fortalecer a lombar, aqueles exercícios de fortalecimento na lombar, na verdade vai piorar a sua dor lombar, não vai melhorar. Porque às vezes não é o caso de fortalecer e sim de alongar e aliviar a região lombar. Pessoas, têm dúvidas? Querem saber alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta? Eu estou aqui à disposição para vocês perguntarem. Se tiver alguma coisa que eu falei que não ficou legal, que ficou esquisito, reclamar, pode reclamar. Essa live não foi boa, não. Eu tô aqui eu tenho que receber as críticas também, pô. Perguntas? Vou ficar mais um pouquinho aqui. Ai, Carol, você aqui é linda. Já quero essa planilha. Olha, meu filho, eu preciso corrigir lá seu stiff. Você não me mandou o vídeo lá, eu preciso fazer a correção. O seu stiff é do seu terra, né? Que eu falei que não tava bom, não. Ó, então vamos lá. Quem tiver e quem quiser o presente da live, manda direct com o e-mail que eu vou encaminhar por e-mail amanhã, tá? Já vou avisar que amanhã, vocês são desesperados, eu não vou fazer. Porque eu tenho que dar uma mexidinha nela. E amanhã pela manhã, então, Lilian, bora lá. Ó, outra coisa, o terço, que eu falei que era terço diário, na verdade, o que eu vou fazer? Vou fazer as segundas, quartas e sextas. E aí eu quero ver se vocês querem o horário das 6, 6 e meia. O que vocês acham? Porque eu sei que 5h45 tá meio puxado, né? Aí eu faço um monte de... Eu acordo às 5, faço minhas coisas mais tranquilas e entro 6 e meia. 6 ou 6 e meia, mas eu vou pôr uma enquete. Mandem direct. O corpo fala, né? Até mesmo as dores são sinal de algo errado. Não é que até mesmo as dores são sinal de algo errado. Se tá doendo é porque tem alguma coisa errada, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu como personal, eu já escutei várias vezes, e vocês podem fazer na pergunta, tá? Enquanto 6 e meia é melhor, né? Vocês podem fazer a pergunta que eu vou responder. A pessoa fala assim, eu sinto dor, eu treino, que o personal fala, não, é normal sentir dor. Cara, dor articular, você treinar e ter dor articular não é normal. Gente, não existe você treinar pra sua saúde e você sentir dor articular, dor na coluna, dor na cervical, dor no ombro, dor no joelho. Não. Treinamento não foi feito pra sentir dor, né? Como saber se a dor é a dor do treino? Quando a dor é dor muscular, tá? Dor nas articulações não é saudável. Tá errado. Tem alguma coisa errada, precisa ser avaliado, precisa ver se tá fazendo exercício errado, se não tá, tem alguma coisa que tá. Sentiu dor articular no joelho, no tornozelo, na cervical, no ombro, não é pra sentir. Ó, gente, eu vou falar um negócio. Tem gente que fala assim, é normal, gente. Não é. Eu estudo isso há mais de 10 anos. Eu não treino com dor. Eu treino pesado e agora não, né? Agora eu não tô sendo isso. Mas eu treinava pesado, alta performance ali da musculação, eu não sentia dor, tá? Nós não estamos falando de atleta, tá bom? Nós estamos falando de pessoa normal. Atleta sente dor, atleta não é saudável. Atleta é tudo estourado. Atleta se estoura mesmo, tá? Que é outra coisa. Mas pessoas normais que vão pra academia, não é normal sentir dor pra treinar. A não ser a dor muscular, dor de fadiga. Eu tô treinando, minha perna tá queimando, eu não aguento. Aí sim, bacana, o treino tá sendo intenso, tá sendo legal. Mas doer o joelho, tornozelo, qualquer articulação não é bacana.
é interessante avaliar e buscar a prescrição de exercício. Minha gata vai pular aqui, exercícios adequados. Ah, vem aqui, ó, vamos lá, fala oi pro povo. Ah, Wendy! Ai, povo! Vai pra lá. Ela fica aqui fazendo companhia pra mim na live. Certo? Mais perguntas? Vocês querem tirar mais alguma dúvida relacionada à dor lombar, a treino, dor lombar? Pode perguntar sobre exercício, se vocês tiverem dúvida. Cara, o stiff, eu raramente passo para aluno iniciante porque ele exige uma consciência corporal filha da putíssima, porque as pessoas, na grande maioria das vezes, fazem flexão de tronco, tá? Tronco pra frente, na verdade, e aí que dói a lombar. Eu faço stiff e dói a lombar, porque não tá fazendo certo. Tá bom? Eu tenho vídeo lá no meu canal do YouTube fazendo stiff, se eu não me engano, mas eu só não tenho vídeo explicando. Mas eu preciso de alguém pra filmar, eu preciso, gente, investir, comprar um microfone, porque aí eu consigo fazer o exercício e explicar. Alongamento depois do treino realmente é furada? Olha, eu prefiro antes. Na verdade, pra mim, o aquecimento eu prefiro que seja o alongamento. Só que alongamento é diferente de flexionamento. Alongamento é só quando você coloca, você tá lá com o músculo encurtado e você tem um alongamento. O alongamento, pra ele ser saudável, né, antes do treino, que eu uso como aquecimento, aliás, por quê? Porque como eu uso ele como aquecimento, eu simplesmente pego um músculo que tá fora do lugar e coloco ele no lugar. Por exemplo, o músculo que tá encurtado, eu alongo ele, então eu coloco ele no tamanho natural dele, no tamanho ideal, o tamanho que ele é. Porque se ele tá encurtado, ele não tá no tamanho ideal, no tamanho que é pra ele ser. Então aí eu coloco ele, aí eu vou treinar com o músculo, né, preparado. Lógico, tem perda de força? Tem. Perde, mas não é absurdo, não perde uma força assim também, nossa, né, se perdi força, não. Depois do treino, não é ruim, mas tem que ser feito com cuidado. Por quê? Porque dependendo como você fizer o alongamento após o treino, você pode lesionar o músculo, tá? Porque se for o alongamento muscular, se forçar muito, pode estirar o músculo. Mas pode ser feito antes e depois. Tá? O depois, geralmente, a gente usa como uma questão de relaxamento, tá? E não pra ter ganho de alguma coisa. Eu prefiro o alongamento antes como aquecimento. Na planilha fala isso, tá? Antes como aquecimento e vai treinar. E depois você usa o alongamento no pós-treino, se você quiser, como relaxamento, tá? Pra relaxar o corpo, pra voltar a calma, pra baixar a frequência cardíaca, né, e pra ir vascularizando ali a musculatura. Mas não faça, que tem atleta que faz, mas isso é atleta de alto nível, de fisiculturista. Ele vai lá, treina bíceps, vai lá, ferra o músculo, ele pega, pá, alonga, que é pra romper mais fibra muscular. Mas isso é no caso do fisiculturista, gente. Eles estão lá, tem gente acompanhando eles. Com pessoa normal, não façam isso, por favor, que não é bom pra saúde do corpo ou de vocês, tá? Mais alguma? Tô aqui. Hoje eu tô animada. Sem café e sem água. Deixei tudo lá. Tem mais? Ou é só? Mandem os directs pra eu saber quem vai querer a planilha no e-mail. Eu vou responder amanhã, sério mesmo. Bom, do mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu quero ter uma frequência de fazer todas as segundas-feiras uma live assim. Eu tenho lives com convidados, que eu tenho algumas lives que eu preciso marcar. A Carol é uma, eu tenho a Eônia, são outros terapeutas. Eu tenho a Gessie, que é uma personal também e terapeuta junto comigo, que ela é de CrossFit, ela é personal também, o forte dela é CrossFit, mas ela não passa pelo CrossFit para os alunos, mas ela pratica. A gata está aqui, ai filha, mas já vai, tá? Então, passa, gente. Então é isso, fiquem com Deus, boa noite. Quarta-feira, o terço, eu só vou pôr uma enquete se vai ser 6 ou 6:30. Aí vocês voltem lá. Beijo, grande beijo, boa segunda-feira, boa semana. Ainda a gente vai se ver mais. Tchau, tchau.